incluir um aluno na sala de aula? Já vou avisando que você nunca estará preparado para isso, mas vou te dar 5 dicas para te ajudar a realizar esse desafio. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e antes de dar as 5 dicas sobre inclusão, eu vou te convidar a estudar comigo lá no curso de BNCC, um planejamento assertivo, grupo para você tirar suas dúvidas pessoalmente comigo, sequência didática, oficina de leitura e muito mais. O link está na descrição, mas agora vamos ao nosso assunto. Por que eu digo aqui que você nunca estará preparada para incluir o seu aluno? Porque a inclusão, ela trabalha com a diversidade. Então, nós podemos receber uma diversidade enorme de alunos com necessidades especiais dentro da nossa sala. Num ano eu me especializo, aprendo Libras, no outro ano eu preciso saber Braille. No outro ano eu preciso saber sobre TDAH, sobre autismo, sobre síndrome de Down. Cada ano a gente tem uma especificidade diferente. Claro que você tem competência para isso, mas a gente nunca está totalmente preparado para o desafio que a gente vai enfrentar. Então, a minha primeira dica para você é: estude. Assim que você receber, não se preocupe em saber tudo sobre todos os casos. Assim que você receber o seu aluno, estude o caso dele. Né? É um caso de autismo? É um caso de síndrome de Down? Qual é o caso da sua criança? Estude para saber isso. A dica número 2 está muito relacionada à primeira e é quase uma contradição dela. Você precisa estudar, mas você precisa saber que a criança não é uma ficha técnica, ela é um ser humano. Quer ver um exemplo? Quando eu peguei o meu primeiro autista, minha primeira criança autista em sala de aula, num dos primeiros dias de aula, ele tocou assim, ele me chamou, tocou na pinta que eu tenho aqui no rosto, olhou nos meus olhos e falou: "Que é isso?" Eu falei: "Uma pinta." E ele falou: "Dói." Assim, olhando nos meus olhos, tocando em mim bem de perto. E aí, a gente tem, né, aquele folclore, assim, a criança autista não olha nos olhos e tal. Então, essa criança era autista, é autista, e olhava nos olhos, e a maioria das crianças autistas olham nos olhos, assim, as que eu já tive contato, tá? Então, as fichas, né, os seus estudos, eles não são para cultivar um estereótipo, eles são para você entender melhor o caso daquela criança, mas você precisa estar de mente aberta para entender que aquela criança é um indivíduo, ela não é um xerox da sua ficha, né? Ela não é um xerox daquelas características que você leu, muitas vezes ela pode apresentar alguns e outros não. A terceira dica, e a mais importante de todas, não deixei para o final não, é aqui a terceira mais importante, é ouvir. Ouça com atenção, ouça de mente aberta, ouça o máximo de pessoas que você puder que se relacionem com essa criança. Ouça os pais, ouça os profissionais de saúde que lidam com essa criança sempre que for possível, porque essas pessoas têm informações muito preciosas para você de como lidar com essa criança. Essas pessoas já convivem com essa criança, essas pessoas já agiram de formas diferentes, já erraram com essa criança e já sabem, né, sabem te orientar de como você pode agir com elas. Às vezes, a orientação dessa pessoa não vai ser exatamente o que você vai usar em sala de aula, mas vai te servir como um norte. Então, ouça. Ouça quantas vezes você puder, ouça muito, de coração aberto, para poder aplicar o que essas pessoas falam, para poder ter ideias a partir do que elas falam para lidar com a sua criança. A quarta dica é: ajuste as expectativas. Ajuste as expectativas. Se você coloca para uma criança com necessidade especial as mesmas expectativas que você tem para as demais, você, a criança, a família vão viver frustrados.
Então, ajuste as expectativas à realidade da criança. É por isso que a gente faz um plano de desenvolvimento individual, né? Um PDI. Então, ajuste essas expectativas. Às vezes, você vai lá no primeiro ano conseguir alfabetizar a sua criança autista. Às vezes, não. Mas se essa criança não vai ter a possibilidade de ser alfabetizada ainda, o que a gente pode desenvolver com ela? É a coordenação motora? A socialização, evidentemente, mas não só, né? O conhecimento do alfabeto, a oralidade, o que a gente vai desenvolver? Coloque objetivos que sejam alcançáveis pela criança para que a gente vá a caminho de desenvolver, né, a alfabetização e tudo mais, desenvolvendo outros passos que estão aí no caminho e que vão trazer para a criança, para a família e para você essa sensação, essa possibilidade de avaliar a criança de acordo com o desenvolvimento dela e não em comparação com as outras, tá? Então, o ajuste de expectativas é muito importante. Nesse bimestre, nós vamos trabalhar isso com essa criança, vamos avaliá-la a partir do que a gente trabalhou. Planeje para essa criança. Você tem um planejamento para a turma, mas você também precisa ter um planejamento para essa criança, né? Se você ajustou as expectativas para ela, você também precisa ajustar as atividades, flexibilizar as atividades, testar possibilidades. Por exemplo, quando alguém me pergunta que autismo, síndrome de Down, TDAH, eu falo sempre assim, gente, usa rotina visual, tudo muito visual, referência visual para a criança. Isso é importante, isso vai ajudar, mas isso não é uma regra absoluta. Então, teste, né? Use. Faça a rotina visual para sua criança, procure ilustrar, montar com a criança ilustrações para dar referência para aquilo que você está estudando. Mas às vezes aquela criança especificamente vai lidar melhor com a audição, ouvir a própria voz, repetir o que foi dito. Então a gente vai fazendo testes, planejando especificamente para aquela criança. O que não funcionou, não tenha dó, desapegue e vá para outra coisa. Apesar de algumas coisas funcionarem com tempo, com repetição, tá bom? Não é porque usou uma vez não funcionou, vai descartar, não. Essa já era a quinta dica. Então, recapitulando, estude o caso específico que você está recebendo, tenha em mente que é um ser humano, não é uma ficha técnica, desapegue de estereótipos, ouça muito, família, profissionais de saúde, todo mundo que lida com essa criança, professores anteriores, ajuste as expectativas e planeje especificamente para sua criança. Assim, você vai ter um desempenho melhor, né? Um resultado melhor para o seu trabalho. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e principalmente que ele ajude a você e a seus alunos a lidarem com as situações de inclusão. Se você gostou, é importante para nós que você deixe o seu like, faça um comentário e compartilhe com pessoas que também podem estar precisando desse conteúdo. Um grande beijo e até a próxima!